Fala, minha gente! E aí, como vocês estão? Espero que estejam ótimos, graças a Deus. Minha gente, hoje vamos ter uma edição de um podcast que está simplesmente sensacional. Hoje falaremos um pouquinho de português. É isso aí, minha gente. Vamos avançar um pouquinho em nossa série de podcasts estudantis. Agora falaremos um pouquinho sobre sintaxe. Então, que nós teremos um texto que vocês irão ouvir, na sequência um podcast com conversa e no final vou apresentar alguns tópicos que eu destaquei para a edição de hoje. Então, não percam e assistam mais um conteúdo aqui do canal. Gostando do vídeo? Aproveita, te inscreva, deixa teu like, compartilha, ativa a notificação e vambora! Pode soltar a produção! A sintaxe é uma das áreas fundamentais da gramática da língua portuguesa. Ela se dedica ao estudo da organização das palavras nas frases, bem como das relações entre os termos que compõem orações e períodos. Em outras palavras, a sintaxe analisa como os elementos linguísticos se articulam para formar enunciados coerentes e compreensíveis. Conceito de sintaxe. O termo sintaxe vem do grego sintaxis, que significa organização ou disposição. Na gramática, refere-se ao conjunto de regras que determinam a ordem e a função das palavras em uma oração. A sintaxe permite que os falantes comuniquem ideias de forma clara, lógica e eficaz. Elementos da sintaxe. A estrutura sintática de uma oração é composta por diferentes termos, classificados conforme sua função. Termos essenciais da oração. Sujeito. Termo sobre o qual se declara algo. Predicado. O que se declara sobre o sujeito. Termos integrantes da oração. Complemento verbal. Objeto direto e indireto. Complemento nominal. Agente da passiva. Termos acessórios da oração. Adjunto adnominal. Adjunto adverbial. Aposto. Vocativo. Tipos de sintaxe. A sintaxe pode ser abordada sob diferentes perspectivas. Sintaxe de concordância. Trata da harmonia entre os termos como sujeito e verbo. Por exemplo, os alunos estudam. Sintaxe de regência. Analisa a relação entre verbos ou nomes e seus complementos. Por exemplo, ela gosta de música. Sintaxe de colocação. Estuda a posição das palavras na frase me disseram isso, disseram-me isso. Análise sintática. A análise sintática consiste em identificar os termos da oração e suas funções. Por exemplo, na frase, o professor explicou a matéria aos alunos. Temos sujeito, o professor. Verbo, explicou. Objeto direto, a matéria. Objeto indireto, aos alunos. Essa análise é essencial para compreender o funcionamento da língua e evitar ambiguidades ou erros de construção. Importância da sintaxe. Dominar a sintaxe é crucial para produzir textos claros e bem estruturados, interpretar corretamente enunciados complexos, desenvolver habilidades de leitura crítica, aprimorar a comunicação oral e escrita. Além disso, o conhecimento sintático é indispensável para quem se prepara para concursos, vestibulares ou atua em áreas que exigem domínio da norma culta da língua. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto chave da nossa língua, que, assim, tá sempre ali, mas nem sempre a gente para pensar. A sintaxe do português. Ela que bota ordem na casa, né? Que faz um monte de palavra solta virar uma mensagem que faz sentido. Exato. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando nos pontos bem legais de sintaxe da língua portuguesa, regras e aplicações. Um material bem interessante para guiar a gente. Pois é. E a ideia aqui não é só dar a definição, sabe?
É tentar sacar a lógica da coisa. Entendeu por quê, né? Isso. Por que uma frase funciona e outra soa estranha? E como isso afeta a nossa comunicação no dia a dia? Então, bora lá desvendar essa estrutura toda. Vamos nessa. Bom, para começar, a palavra sintaxe, ela vem lá do grego, sintaxis, e já quer dizer isso mesmo, arranjo, ordem, organização. Faz todo sentido. É aquela parte da gramática que não fica olhando a palavra sozinha, isolada. Ela quer ver como uma palavra se liga na outra dentro da frase, sabe? As relações, as funções. Tipo uma engenharia da frase mesmo. Exatamente. Onde cada pecinha encaixa, qual o papel dela no todo. E essa engenharia, ela é vital. Não é só seguir regra por seguir, né? Certo. A sintaxe é o que faz a língua funcionar como ferramenta para a gente se comunicar. É ela que define as regras, digamos, de ordem das palavras. Sujeito, verbo, objeto, essa ordem básica que a gente aprende. Isso. E também as regras de função. O que cada termo está fazendo ali. Quem age, quem recebe a ação, que circunstância está sendo dita. Entendi. Sem essa estrutura, que todo mundo mais ou menos entende igual, a comunicação ia ser um caos, né? Um telefone sem fio danado. Total. Faz todo sentido pensar nessa funcionalidade. É o que permite a gente se entender no fim das contas. Exato. E para a gente entender melhor essa estrutura, o material que a gente viu divide a frase em, como se fossem componentes, né? Os termos da oração. E agrupa em 3 tipos: essenciais, integrantes e acessórios. Acho que essa divisão ajuda bastante a gente a desmontar a frase para entender. Sim, é bem didático começar por aí. Então, os termos essenciais, bom, o nome já entrega, né? São o coração da oração. A base de tudo. Isso. O sujeito de quem ou do que a gente está falando e o predicado, que é tudo que a gente diz sobre esse sujeito. A espinha dorsal mesmo. Tipo, o dia amanheceu. Sujeito, o dia. Predicado, amanheceu. Parece simples, né? Parece. Mas aí já começam as variações. Sujeito oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Nem sempre essa base é tão óbvia assim. Verdade. E achar o sujeito direitinho é chave para um monte de outras coisas, tipo a concordância, né? Com certeza. E aí, partindo dessa base essencial, chegam os termos integrantes. Integrantes, por quê? Porque eles integram, eles completam o sentido de verbos ou nomes que, se ficassem sozinhos, deixariam a frase meio capenga, incompleta, sabe? Ah, entendi. Tipo, precisam de um complemento. Exatamente. É o caso dos complementos verbais, o famoso objeto direto. Aquele que liga direto no verbo, sem preposição. Isso, como em ele leu o livro. O livro completa o leu direto e tem o objeto indireto, que aí sim o verbo pede uma preposição para conectar. Tipo, eu preciso de ajuda. O precisar pede o de, né? Perfeito, de ajuda é o objeto indireto. E você falou que nomes também podem pedir complemento, né? Não só verbos. Sim. Aí é que entra o complemento nominal. Ele não completa um verbo, mas sim um nome, um substantivo abstrato, um adjetivo, às vezes um advérbio que também fica pedindo algo mais. Ah, interessante. Pode dar um exemplo? Claro. Pensa em tenho necessidade de apoio. De apoio está completando o sentido do substantivo necessidade. Faz sentido. Necessidade sozinha fica meio no ar. Exato. Ou então, ele estava consciente de tudo. De tudo completa o adjetivo consciente. Entendi. E ainda nessa categoria de integrantes, tem o agente da passiva. Ah, aquele que aparece na voz passiva, né? Para dizer quem fez a ação. Isso mesmo. Como em o livro foi lido pelo aluno. Pelo aluno é o agente da passiva. Esses termos, os integrantes, são cruciais para a frase ter sentido pleno, em muitos casos. Entendi. Então, essenciais dão a base, integrantes completam o sentido. E aí vem os termos acessórios. Imagino que acessório aqui não quer dizer que não serve para nada, né? De jeito nenhum. Significa que eles não são exigidos pela estrutura básica da frase para ela fazer sentido gramaticalmente. Mas, nossa, eles são super importantes para adicionar informação, dar detalhe, nuance. Para enriquecer a comunicação. Exatamente. O material destaca alguns principais. Tem o adjunto adnominal, que fica ali coladinho no substantivo,
para caracterizar ou determinar ele. Tipo artigo, adjetivo. Isso, artigos, adjetivos, locuções adjetivas, tudo que está junto do nome. Em a casa velha, velha é adjunto adnominal. Em o livro de português também. Entendi. E o adjunto adverbial? Ah, esse modifica o verbo, ou um adjetivo, ou a causa advérbio. Ele traz as circunstâncias, tempo, modo, lugar, intensidade. Tipo, ele chegou ontem. Perfeito. Ontem é adjunto adverbial de tempo. Ou falou muito bem, muito intensifica bem e bem modifica falou. São adjuntos adverbiais aí. Estava bastante feliz. Bastante é adjunto adverbial de intensidade, ligado ao adjetivo feliz. Certo. E faltam dois que às vezes confundem: o aposto e o vocativo. Ah, sim. Esses são importantes de distinguir. O aposto é um termo que se refere a outro, geralmente um substantivo, para explicar, resumir, especificar. Geralmente vem entre vírgulas ou depois de 2 pontos. Tipo, João, o irmão de Maria, chegou. Exatamente. O irmão de Maria é um aposto, tá explicando quem é o João. E o vocativo? O vocativo é diferente. Ele não se liga a nada na frase, sintaticamente falando. É um chamamento, uma invocação, sempre isolado por vírgula ou outro sinal. Ah, tipo, Maria, vem cá. Isso. Ou bom dia, meus amigos. Percebe? É para chamar a atenção de alguém. Não faz parte da estrutura sujeito, predicado, complementos. Entendi a diferença. Realmente é um monte de peça nesse quebra-cabeça, né? É, sim. Mas cada uma tem seu papel certinho na construção do sentido. É um sistema complexo, mas parece ter uma lógica bem definida. E agora que a gente tem uma ideia dessas peças, o material que a gente viu diz que dá para analisar as relações entre elas por ângulos diferentes, né? Usando tipos diferentes de regras sintáticas. Exato! E aqui a coisa fica bem interessante, eu acho. Ver como essas peças dançam juntas. É isso aí. Não é só identificar os termos, é entender as regras do jogo entre eles. E uma área grande aí é a sintaxe de concordância. Ah, a famosa concordância. Isso. Ela cuida da harmonia, do acordo formal entre os termos. A mais conhecida é a concordância verbal. O verbo tem que concordar em número e pessoa com o sujeito. O exemplo básico. Os alunos estudam. Sujeito plural, verbo no plural. Perfeito. Mas aí a coisa complica um pouquinho com o sujeito composto, pai e filho conversavam, ou com pronome de tratamento, Vossa Excelência decidiu. Ou sujeito com palavra tipo ou. Aí tem regrinhas específicas, né? Entendi. E tem a nominal também, né? Tem a concordância nominal, que é a harmonia entre o substantivo e quem está em volta dele. Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Eles têm que concordar em quê? Gênero e número. Gênero, masculino, feminino, e número, singular, plural. Exemplo, aqueles 2 meninos estudiosos. Aqueles 2 estudiosos, tudo concordando com meninos, masculino, plural. Parece simples, mas aposto que tem pegadinha. Ah, tem sim. Tipo, é proibida a entrada ou é proibida a entrada. Ou quando um adjetivo se refere a um substantivo masculino e um feminino juntos. Pai e mãe preocupados. A concordância busca essa coesão na forma da frase. Entendi essa busca pela harmonia. Outra abordagem que o material traz é a sintaxe de regência. Essa foca mais na dependência, né? No que uma palavra pede da outra. Isso, perfeito. A regência, que pode ser verbal ou nominal, olha para essa relação de dependência. Tem um termo que manda, o regente, geralmente verbo ou nome, e um que obedece, o regido, o complemento. E a grande questão é? A questão é, precisa de preposição para ligar os dois? Sim ou não? E se precisar, qual preposição? O exemplo clássico deve ser gostar, né? Exato. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ela gosta de música. O verbo gostar rege a preposição de. Mas o verbo amar, por exemplo, no uso mais comum, não pede preposição. Ela ama música. Entendi. E conhecer isso é importante para não errar, tipo... Tipo dizer assistir o filme quando a norma culta pede assistir ao filme. Porque o verbo assistir com sentido de ver, ele rege a preposição a. Essa da regência pega muita gente mesmo.
É uma fonte de dúvida constante. Com certeza. E o material também fala da sintaxe de colocação. Isso tem a ver com onde a palavra fica na frase? Tem a ver especificamente com a posição dos pronomes oblíquos átonos, aqueles pequenininhos. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, onde eles ficam em relação ao verbo. Ah, a famosa colocação pronominal. Próclise, mesóclise, ênclise. Exatamente. Próclise é o pronome antes do verbo. Não me diga. Mesóclise é aquele chique, no meio do verbo, só com futuro. Dir-lhe-ei a verdade. E ênclise é depois do verbo. Diga-me a verdade. E tem regra para isso, né? Não é de qualquer jeito. Tem sim. A norma culta tem regras bem definidas, baseadas se tem palavra atrativa antes, tipo advérbio, pronome negativo, se o verbo está no início da frase, o tempo verbal. O exemplo me disseram isso versus disseram-me isso é ótimo. O primeiro é super comum no Brasil falando, né? Muito. Mas a norma padrão prefere a ínclise, o pronome depois, quando a frase começa com o verbo. A posição do pronome pode mudar a formalidade, às vezes a clareza. Fascinante como uma coisinha tão pequena, a posição de um pronome, diz tanto sobre o registro, a adequação. Mas vamos tentar juntar tudo isso. O material dá um exemplo. O professor explicou a matéria aos alunos. Como a gente disseca essa frase? Bora lá. Primeira coisa, o verbo. Explicou. Aí a gente pergunta, quem explicou? O professor. Esse é o sujeito. Sujeito simples. Perfeito. Agora, o verbo explicar aqui, ele está pedindo complementos, né? Quem explica, explica algo a alguém. Certo. Explicou o quê? A matéria. Esse a matéria se liga direto no verbo, não tem preposição obrigatória. Então é o objeto direto. Ok. E explicou a quem? Aos alunos. Aqui tem a preposição a, que juntou com o artigo os, então aos alunos é o objeto indireto. E termo acessório, tem algum aí? Tem sim. O artigo o, antes de professor, é um adjunto adnominal. Está determinando o professor. Ah, verdade. E o a, antes de matéria, é adjunto adnominal de matéria. E o os, dentro do aos, é adjunto adnominal de alunos. São detalhes, né? Mas mostra que até as palavrinhas menores têm função ali. O que eu acho fascinante aqui, e o material meio que aponta isso, é que essa análise toda não é só para classificar por classificar. Não mesmo. É uma ferramenta muito poderosa, na verdade. Quando a gente consegue fazer isso, identificar as funções, as relações, a gente entende a lógica da frase por dentro. Exato. E isso ajuda a gente a ler melhor, principalmente texto mais complexo, ou com ordem invertida, sabe? E também dá mais controle na hora de escrever ou falar. Perfeito. A análise sintática, ela afia a nossa percepção de como a língua funciona. Ajuda a achar a ambiguidade, a checar se a concordância está certa, se a regência está ok, qual colocação pronominal soa melhor naquele contexto. Para evitar aqueles erros que comprometem a clareza, né? Exato. Pensa numa vírgula errada que separa o sujeito do predicado. Muda tudo. Isso é sintaxe pura. Fica claro que não é só gramatiquese, como alguns dizem. É bem prático. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Por que é importante dominar a sintaxe para quem usa português todo dia? Olha, os benefícios são muitos e bem concretos, como o material mesmo lista. Primeiro, conseguir produzir textos mais claros, coesos, bem amarrados. Seja um e-mail, um relatório, um trabalho da faculdade. Qualquer coisa. A organização sintática é a base da clareza. Segundo, conseguir interpretar direito o que a gente lê. Desvendar o sentido de frase mais longa, mais complexa, comum em texto jurídico, científico, literário. Terceiro, ajuda a desenvolver a leitura crítica. Quando você entende como a informação está organizada, você percebe melhor as ênfases, as intenções por trás do texto. Isso vale para a fala também, imagina. Sem dúvida. Mesmo que a fala seja mais flexível, ter um bom domínio da estrutura sintática deixa a nossa comunicação oral mais organizada, mais precisa, mais eficaz. Especialmente se for uma situação mais formal, né? Uma apresentação, uma entrevista. Faz sentido. E aí, se a gente conecta isso com o mundo lá fora, educação, trabalho, o domínio da sintaxe é fundamental.
Cai direto em prova de concurso, vestibular. Sempre tem questão de concordância, regência. Sempre. E é ferramenta básica para um monte de profissão que lida com linguagem. Direito, jornalismo, publicidade, tradução, revisão, ensino. Para essa galera, sintaxe não é só correção, é precisão, é clareza, é credibilidade. Realmente, a gente percebe que a sintaxe é a espinha dorsal da comunicação eficaz. Não é só decorar a regra, é entender a lógica que faz as palavras funcionarem juntas para criar sentido. Exato. A gente viu hoje como ela organiza a frase com os termos essenciais, integrantes, acessórios, e como as regras de concordância, regência, colocação meio que regem essa orquestra toda. Isso. Entender essa arquitetura invisível é que permite a gente usar o português não só certo, mas de um jeito mais expressivo, mais claro. Perfeito. E toda essa nossa conversa sobre estrutura, sobre regras, me fez pensar numa coisa que vai um pouquinho além, sabe? Levanta uma questão importante para a gente refletir. Se a sintaxe dá várias formas de organizar a mesma ideia, tipo mudar a ordem, usar a voz ativa ou passiva, escolher palavras com regências diferentes, botar ou tirar um adjunto... Certo. Como será que essas nossas escolhas sintáticas do dia a dia, que muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo, acabam moldando não só a clareza, mas a própria percepção da mensagem por quem ouve ou lê? Nossa, interessante. Sabe, de que jeito a arquitetura específica que a gente dá para a frase pode carregar uns tons sutis, de ênfase, de formalidade, de distanciamento ou até de persuasão, influenciando como a pessoa interpreta para além do que as palavras dizem literalmente. Uma reflexão muito boa. Como a forma que a gente arruma as palavras pode sutilmente direcionar o olhar ou até o sentimento de quem está recebendo a mensagem. Fica aí uma provocação interessante mesmo, sobre esse poder meio escondido da sintaxe. Pois é. E com essa reflexão a gente encerra essa nossa análise de hoje, agradecendo aqui pelas ferramentas e exemplos claros que esse material sobre a sintaxe da língua portuguesa trouxe para a gente discutir. Muito bem, galera, de volta com todos vocês. Vamos fazer um destaque principal no vocativo. O que é o vocativo? Vocativo nada mais é do que para chamar, interpelar um interlocutor, no caso, a pessoa que você está falando. Isso serve na conversa do WhatsApp, Facebook, mídia social e dentre outras questões. Quer ver um exemplo de frase muito bem simples? Maria, vem cá. Ou seja, você está chamando a Maria. Correto? Então, como é que você consegue atrair a atenção dela ou chamar ela, vamos dizer assim, utilizando a vírgula? E o que eu percebo, principalmente quando está no WhatsApp, é o seguinte: quando a pessoa está digitando, principalmente para grupos, que isso vale também para essas questões todas, não está utilizando a vírgula. Só está colocando simplesmente: pessoal, boa noite. Peraí. Tem alguma coisa errada nessa parada. Então, o que nós precisamos fazer? Ao invés de colocar de uma forma direta, vamos colocar da seguinte forma: pessoal, vírgula, boa noite, exclamação, nova linha. Ok? Quero fazer destaque também e uma menção no aposto. Basicamente, resumindo em poucas palavras, é uma das funções da sintaxe que explica melhor a frase. Vamos dizer assim, para facilitar o entendimento de todos vocês. Eu vou dar um exemplo muito simples para finalizar o nosso podcast de hoje. João, irmão de Maria, foi comer um churrasco com os amigos. Ou seja, você colocar João, até aqui tudo bem. Mas existe muitos homens
com o mesmo nome, vamos dizer assim, e muita gente com o nome de João. Vamos colocar de uma forma bem simples. Mas você pode estar perguntando: quem é esse João? Irmão de Maria. Tá certo? Então ficaria João, vírgula, irmão de Maria, vírgula, foi comer um churrasco com os amigos. Ponto final. Então é isso, gente. Estou ficando por aqui e nos veremos em uma próxima oportunidade. Valeu, meu povo!